Bom, eu estava vivendo um momento bem difícil da minha vida, talvez um dos piores momentos da minha vida. Muitos questionamentos da direção que eu segui profissionalmente, vida afetiva, estrutura financeira. Bom, então, ou seja, estava tudo que a gente precisa de uma vida colocado em xeque e não estava feliz, né. Bom, eu não sabia direito para qual caminho seguir, e aí um dado momento, numa situação muito difícil que eu estava passando, eu acabei fazendo uma viagem que, pela lógica, assim, não fazia sentido, eu não iria viajar, mas estava alguma vozinha lá, tipo: "Vai, viaja, vai, 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 vai", eu fui. Quando eu cheguei nessa viagem, foi na cidade de Curitiba, na mesma noite que eu cheguei lá, eu tive uma projeção astral, totalmente lúcida, fora do corpo. Então, eu não tinha aquele conhecimento, então esse é o ponto, né, eu não tinha o conhecimento da projeção astral, isso por volta de 27 a 28 anos, mais ou menos. E aí eu saio fora do corpo numa total surpresa, porque aquilo me pegou totalmente desprevenido, não tinha ideia que aquilo podia existir, vamos assim dizer, daquela forma. Então eu tenho uma projeção totalmente clássica que você vê o corpo fora, né, você olha, você está de fora e vê o seu corpo. Eu vi uma entidade que estava do lado da onde que eu estava deitado na cama, era uma entidade deformada, ela tentava entrar dentro do quarto, me assustei muito, assim, e por conta daquela situação eu fui para a sala daquela casa, né, no duplo da casa, no astral da casa. Quando eu cheguei na sala, essa casa, ela tinha uma espécie de um portal. E na casa transitavam centenas de espíritos, andando assim freneticamente na sala, vamos assim dizer. Eu saí do quarto, fui no corredor, entrei na sala para não ver aquela entidade deformada, que parecia um monstro literalmente, e tinham centenas de espíritos transitando por aquela casa. E isso que eu tinha passado na casa horas antes estava tranquilo, vamos assim dizer, né, no físico dela, mas no astral tinha uma passagem de um portal ali, né. E eu fiquei paralisado naquela situação, não sabia o que fazer, mas aquelas entidades que transitavam por lá, e eram centenas, era tipo como se parecia sabe quando você desce no metrô e tá na plataforma e tá lotado, tem gente entrando, saindo no metrô? Tipo assim. Walking Dead. E é assim, eram espíritos que não conseguiam me ver, eles não me viam, mas eu via eles e fiquei, assim, morrendo de medo, fiquei chocado, parado ali, né. Bom, não sabia o que fazer, e aí, de repente, me, aparecem 3 espíritos que conseguiram me ver. Era um homem de mais ou menos uns 50 anos, mais ou menos, e era careca, tinha cabelo aqui no lado, assim. A mulher dele tinha uns 40 e poucos anos, assim, e a filha dele que tinha uns 10, por aí, uns 10, 11 anos, mais ou menos. Eles pararam na minha frente, e aí o homem falou para mim, eh: "A gente sofreu um acidente. A gente não sabe para onde a gente vai". Eles estavam desencarnados, eles não tinham entendido direito o que tinha acontecido com eles. E eles estavam pedindo ajuda para mim. E eu não sabia o que dizer para eles, não tinha essa experiência lúcida ali na situação. E aí eu, para tentar pensar o que que eu poderia ajudar eles, eu perguntei qual que era o nome deles. Aí ele falou o nome dele, falou o nome da esposa e a da filha, só ele falava. Aí eu falei assim pra ele: "Espera um pouco que eu vou vir aqui te ajudar". Eu voltei para o quarto, só que eu voltei para o quarto e com o medo, com a situação, aquela entidade ainda estava lá, o corpo, né, me tracionou de Puxou. volta por conta do medo, tal. Eu caí no corpo, assim, na hora que eu caí, assim, eu despertei, na hora, assim, tipo, milésimo de segundo, eu lembrava de tudo. Então eu tive uma projeção com rememorização perfeita, né. Fiquei aliviado, porque aquela situação eu estava com medo, vamos assim dizer, mas logo depois eu fiquei triste de não ter ajudado aquelas entidades que estavam lá, né. Então meu despertar foi assim. Depois disso eu comecei freneticamente a procurar informação sobre isso, eu comecei a procurar leituras, tal, tanto que até o primeiro livro que eu comecei a ler era o Geraldo Medeiros Júnior.
Aí comecei a pegar material do Saulo, na época, na internet, aí conheci o Wagner, isso lá em 2007 para 2008, comecei lá no IPPB, porque eu morava lá perto, aí comecei a frequentar as palestras dele de sexta, comecei os cursos, e aí estou com o Wagner desde aquela época, né? E depois que eu comecei a ter várias projeções lúcidas, conseguia rememorizar muitas delas, e aí eu comecei a entender que quando eu era criancinha, assim, tipo 3, 2, 3, 4, acho que até uns quase 8 anos, eu tinha muita projeção astral. Só que eu achava que era pesadelo. Aí eu entendi que aquilo eram saídas do corpo. Eu via muitas entidades do meu lado, entidades, às vezes, que não eram boas, outras entidades que eram guardiões e eu não sabia que eram guardiões, tipo assim, sabe, na linha da Umbanda. Guardiões que estavam ali, mas me assustavam porque era criança. A minha mãe falava que eu via espíritos à noite, que eu conversava com eles. E aí que no dia seguinte eu ia conversar com minha mãe, falava que eu tinha visto, ah, mãe, eu vi você e tal. E não era minha mãe, eram entidades. Então, assim, desde pequenininho eu tive isso, só que durante muito tempo isso depois amorteceu e voltou depois desse despertar espiritual. Aí comecei a procurar muitas ferramentas, comecei a fazer cursos de magia divina com Rubens Saraceni, aí fiz o curso de formação também com Mauro Kiwitko, da psicoterapia reencarnacionista, fiz a radiestesia, fiz a acupuntura, comecei a trabalhar com várias reiki agora, mais aqui, agora também a apometria. Então, comecei a desenvolvimento mediúnico também pela linha da Umbanda. Então, cara, começou a virar, assim, sabe, um movimento muito bacana de transformação. E aí conheci o Wagner, ele me ajudou muito, nosso professor e amigo, tá aqui, cliente VIP de todos os podcasters aqui da casa, né? Então, foi isso aí, meu amigo. Aí foi aí só pra Cara, frente. e isso que você conta, muitas pessoas podem passar e não darem atenção, né? Só para você contextualizar a sua experiência, que eu acho que é super importante, o modo que aconteceu. Antes de tudo isso, de ter esse primeiro impacto consciente, né? Ficavam divagações, então, sobre si e si. Mas antes você tinha uma caminhada espiritual, tinha algum questionamento? Ou, tipo, você falou que você estava num corporativo, Sim. tal, Uhum. e essas mudanças, então, viraram sua vida da água para o vinho, é isso? Totalmente. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu comecei numa empresa que na época era uma média empresa de sistemas de gestão empresarial, de ERP. Essa empresa cresce muito, eu acompanhei todo o crescimento dessa empresa. Hoje ela é uma das maiores empresas do mundo de sistemas de gestão empresarial. E, e eu trabalhava, eu tinha sucesso profissional, fui um dos funcionários assim mais novos. Eu comecei como estagiário a entrar na empresa, eu fui um dos analistas de sistemas mais novos, na época, o mais novo a entrar em projetos de implantação. Então, assim, profissionalmente, eu tive vários avanços técnicos dentro da corporação e outras empresas também. Mas lá dentro, assim, lá na alma, assim, eu não conseguia me realizar. Não adiantava qual posição que eu ocupasse, quais novos projetos eu entrava ou almejava, nunca aquilo me preenchia em espírito e verdade, vamos assim dizer. Eu sempre estava me sentindo que eu estava no lugar errado, mesmo se eu for pensar tecnicamente em questões financeiras, profissionais, status, vamos assim dizer, nem vou dizer que status, mas em condições de estar numa empresa boa, com renome, não adiantava, entendeu? Então, eu não conseguia me visualizar vivendo décadas ou vivendo nessa área ou em qualquer outra área corporativa, porque aquilo não preenchia minha alma. E eu sei disso, quando toda vez que eu conto um pouco dessa minha história, eu recebo vários e-mails, várias interações no meu Instagram de pessoas que estão vivendo exatamente essas situações. Elas não conseguem ser preenchidas, não adianta o sucesso que elas têm profissionalmente, financeiramente, dentro da família também, é, elas não conseguem ser preenchidas. Tem coisas, né? Claro que isso é muito abrangente, isso também, pois lá na frente a gente pode falar que existem coisas
planejamentos reencarnatórios e tudo mais que a pessoa não está conseguindo aplicar, e isso também é um alerta que vai tocando para ela que não é por aí, ou que está faltando coisas a serem feitas. Então também esse não preenchimento também vem por essa via, né? Mas no meu caso é porque eu estava fora literalmente do meu planejamento reencarnatório. Anos lá na frente, bem lá na frente, eu consegui acessar as minhas programações reencarnatórias. E aí entendi por que todo esse meu caminho acabou se formando. Eu fiz uma transição, saí totalmente do meio corporativo, eu foquei totalmente na parte holística. Eu faço isso desde final de 2010 para 2011. Eu só trabalho com a psicoterapia reencarnacionista e durante muitos anos também como terapeuta holístico, com outras ferramentas alternativas. Mas eu sei que essa transição é uma transição bem complexa. Muitas pessoas não conseguem fazer porque tem as coisas do dia a dia, tem as coisas da matéria, as contas, os boletos, como é aquela coisa que o Wagner fala, o boleto nunca te esquece, né? Ele sempre está lá te buscando. Então tem todos esses compromissos que a gente tem que é desafiador você fazer essa transição, né? Mas eu, graças a Deus, tive aí apoio da espiritualidade, força também, determinação para fazer esses movimentos, e até hoje está focado nisso, né? Então, não foi assim uma coisa assim tão simples. Eu me planejei também, me dediquei, teve momentos difíceis, né, de você não era de desistir, mas de você falar, caramba, não é tão assim simples, né? Mas aí você se dedicando, focando, acreditando, firmando, e aí as coisas foram acontecendo, né? Então, E de identificação isso mesmo, porque muitos espiritualistas sentam aqui com histórias, claro, cada um numa vertente, mas essa bagunça, essa catarse, essa questão de tipo não fazer sentido, né? Eu também me coloco nisso. Já tive cargos públicos, saí, e tipo, hoje também tô nessa. Outras pessoas eram executivos, auto-executivo, não deu certo, não tinha como continuar. O mundo corporativo fala assim, não, o garantido, né? Aquela coisa do garantido, mas não serve para o espiritualista, porque é justo o que você falou, cara. A chacoalhão que dá da espiritualidade é porque você foi atraído para essa experiência, para outra coisa, né? E que quem está assistindo pode ter vindo aqui com a seguinte questão na mente, ou pode ter lido isso, que é assim, não existem vidas passadas. O que que essa frase, qual é o impacto dessa frase, o que significa isso para você? O que você diria sobre isso? cara, eu diria que isso representa tudo, porque obviamente que o termo mais conhecido é vidas passadas, né? E até popularmente a gente vai se expressar dessa forma. Mas o passado da nossa vida, né? Só existe uma vida. Então, o correto, vamos assim dizer, né? É você mencionar que nós temos uma única vida com várias reencarnações. Então, existe o passado da minha vida, todas as outras reencarnações já vividas e também os períodos intermissivos, os períodos entre vidas. Porque as pessoas, muitas vezes, ô Fael, elas esquecem que o nosso maior tempo de vivência e experiência e trocas e aprendizados se faz no período entre vidas, no período intermissivo, entre os desencarnes e os reencarnes. Ali é a maior quantidade de tempo vivido, vamos assim dizer, administrado, estudado, sofrido, perdido, entendeu? É o conjunto, pacote completo. E também todas as outras reencarnações que nós já vivenciamos. Então, quando você pensa que só existe uma vida, né, o termo vidas passadas está incorreto, vamos assim dizer. Por quê? Quando a gente fala de vidas passadas, dá uma falsa impressão de que tudo que a gente já viveu em outras reencarnações não tem mais nenhum impacto no que nós somos hoje. Como se hoje, literalmente, tá, nós fôssemos uma outra pessoa, tá? Então, a ilusão de estar em um outro corpo físico pode dar a impressão que nós somos uma outra pessoa, porque o físico já não é igual o da última reencarnação, a penúltima, a antepenúltima e as demais.
quando na verdade a gente sabe que o corpo é só a interface, é só a manifestação, só o veículo. O motorista é a alma, o espírito, né? Então, ele sim é a mesma. Então, quando você tem essa impressão quando você fala vidas passadas, dá essa impressão de que, então não me afetem mais nada, os meus traumas, ou os meus conhecimentos que eu trago, ou as minhas programações, né? Quando você pensa o passado da minha vida, então eu olho isso como eu sendo a alma, ou o espírito, ou o perispírito, ou a consciência que manifesta em várias reencarnações e nos períodos entre vidas, né? Então isso faz toda a diferença porque a gente traz muita coisa para ser trabalhada. E se você tem essa impressão de que é só vidas passadas, nada disso mais me impacta, nada mais disso tem alguma relevância no que eu sou hoje, está equivocado plenamente, porque nós somos uma continuidade de tudo que a gente já viveu. Não tem como separar isso. A gente só é mais um pedacinho, e esse personagem de agora vai contemplar todos os outros que já vivemos. E detalhe, a gente ainda traz os outros personagens juntos com esse de agora, mistura tudo, então assim, tem muitas coisas que a gente precisa abrir a visão, a consciência da imortalidade literal da alma, da consciência, porque muitos reencarnacionistas ou espiritualistas esquecem disso. Penso que só agora, não, tudo bem, tem que aproveitar agora, isso é importante, sem dúvida. A reencarnação mais importante de todas é essa, eu não tenho dúvida disso, é um fato. Mas a gente traz um conteúdo de várias outras. Para que essa seja muito bem aproveitada, precisa entender o que você está carregando das outras, o que você ainda precisa trabalhar, quais são suas sombras ainda que você traz, né? E se você não tem essa visão prática da reencarnação, essas personalidades que você já viveu, elas continuam atuando na tua reencarnação de agora. E aí o que acontece é que o personagem da vez fica com muito pouca ação, porque as outras personalidades encampam esse personagem atual. Então, muitas dos nossos padrões, das nossas tendências, das nossas dificuldades, das nossas travas, dos nossos bloqueios, vêm das personalidades, das subpersonalidades que a gente traz de outras reencarnações. Então, é muito importante a gente ter uma visão clara, prática, da continuidade da vida, como uma única vida, não existindo vidas passadas, só reencarnações passadas.